A vida é dádiva divina. A vida é um dom de Deus. Todo ser humano que nasce é abençoado. São mais de 400 bilhões de células. Todo ser humano tem que passar pelo estágio de formação, crescimento e perfeição. Todo ser humano é um templo de Deus e tem em seus neurônios a capacidade de conversar com Deus. Todo ser humano é bifísico, ele tem um corpo espiritual e um corpo físico. E tudo que nós fazemos com o nosso corpo físico reflete no nosso corpo espiritual. São chamados elementos de vitalidade. Tudo que nós fazemos com o nosso corpo físico, nós devolvemos elementos para o nosso corpo espiritual, que devolve para o nosso corpo físico. Se fazemos boas ações, o nosso eu espiritual, que é idêntico ao nosso eu físico, devolve para o nosso corpo físico as mesmas ações que nós fazemos com o nosso corpo físico. Se nós pensamos o bem reflete em nós. Se nós fazemos o bem reflete em nós. Se nós amamos, o amor reflete em nós. Se nós odiamos, o ódio reflete em nós. Nós não entendemos o significado da bênção em Gênesis 28, quando Deus criou a humanidade. Ele deu as 3 grandes bênçãos: crescei, multiplicai e dominai. A primeira bênção, crescei, significa sede perfeitos como é perfeito teu Pai que está no céu. A segunda bênção é casar somente depois da primeira bênção, gerar filhos para Deus e educá-los para Deus. A terceira bênção é dominai, subjugai as aves do céu, os peixes do mar, os répteis da terra, subjugai a natureza, o ouro, a prata, o diamante, poder, conhecimento e a distribuição igual de riquezas na face da terra. O ser humano inverteu tudo isso quando Adão e Eva tomou a liberdade de desobedecer a palavra de Deus e de seguir os pensamentos do arcanjo Lúcifer, que seduziu Eva. E ao seduzir Eva, ele colocou na mente de Eva que Eva deveria desobedecer a Deus porque ela seria co-criadora semelhante a Deus. E Eva se relacionou sexualmente no relacionamento sexual ilícito espiritual com o arcanjo Lúcifer, que se tornou Satanás. E depois Eva abriu seus olhos e viu que o arcanjo Lúcifer não estava destinado a ser seu esposo. E relacionou-se com Adão sem a permissão de Deus. E do relacionamento imperfeito de Adão e Eva, centralizado em Lúcifer, nasceu a humanidade híbrida. E a humanidade nasceu com conflito intrapsíquico, ou seja, a humanidade nasceu cheia de perfeição, de ódio, de dúvida, de amor e ódio, de conflito. E o conflito começou no indivíduo. E do indivíduo, da mente do indivíduo, passou para o corpo. E o primeiro ato de conflito interno foi o conflito na mente de Eva, depois na mente de Adão, depois foi o conflito na mente de Caim, que passou para o seu corpo. E Caim não dominou o seu desejo de maldade, mesmo sendo avisado por Deus, e assassinou seu irmão Abel, que tinha um coração bom, que era puro, que era livre e fazia a vontade de Deus, sendo simples e amando Deus e amando as pessoas. E daí, da raça de Caim, nasceram os violentos, os assassinos, os corruptos, os ladrões. E daí a humanidade má nasceu primeiro, formando os reinos da Síria, da Babilônia, do Egito, os reinos da Pérsia, os reinos cheios de ódio. Só 1.600 anos depois do assassinato de Caim é que Deus encontrou Noé e fez uma providência na família de Noé. 400 anos depois de Noé, Deus encontrou Abraão. E Abraão fez a vontade de Deus. De Abraão nasceu Isaac. De Isaac nasceu Jacó na posição de Abel e Esaú na posição de Caim. E houve guerra interna e externa entre eles. A guerra interna é semelhante à guerra na mente, no útero. E a guerra externa, o conflito pessoal entre eles. E para Jacó superar Esaú, ele teve que trabalhar 3 estágios de 7 anos, formação, crescimento e perfeição, como escravo para seu tio Labão. E assim ele conseguiu superar a guerra externa e venceu fisicamente, e herdou ouro, prata, diamante e rebanhos. E ao atravessar uma floresta chamada Val do Jaboque, um anjo pulou do céu e lutou desde a noite até 5 horas da manhã com Jacó. E Jacó agarrou no anjo e falou
Eu só te solto se tu me abençoares. Ele perguntou o nome do anjo. E o anjo falou: me larga que eu vou para Deus. Como Jacó não largou o anjo feriu a coxa de Jacó, que ficou manco. E a partir daquele momento, o anjo deu o nome de Jacó, de Israel, que é aquele que lutou com Deus e prevaleceu, simbolizando o novo Adão lutando contra Lúcifer e vencendo e tomando Eva de volta para si, tomando a família sagrada para Deus. E assim de Jacó nasceu as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel, no futuro, nasceu o país chamado Israel, em Jebusém, que se tornou Jerusalém, a antiga Jericó. E assim Deus estabeleceu um plano através do cruzamento da linhagem de sangue para estabelecer a vinda de Jesus. E foram 4.000 anos Deus derramando lágrimas, suor e sangue, trabalhando e fazendo o cruzamento de linhagem de sangue para nascer Jesus. O cruzamento deu-se através do nascimento de gêmeos e através do nascimento de Jesus, a sua própria bisavó era Raabe, uma prostituta que morava em Jericó, que Deus a purificou e a santificou. E houve também a história de Ruth, de Obed, de Tamar, a história das 5 grandes mulheres da humanidade. E assim Deus perpetuou a sua linhagem e mandou Jesus Cristo na tribo de Davi para ser rei, para ser coroado como rei, para ser educado no palácio. E mandou o príncipe João Batista para aplanar o caminho de Jesus, para apresentar os príncipes, os sacerdotes e os sumos sacerdotes, os reis para Jesus. Mas João Batista não entendeu a sua missão e foi enfrentar a elite, e foi se preocupar com o adultério de Herodes. E assim Jesus ficou sozinho e depois do batismo no Jordão foi pregar para bêbados, prostitutas, pescadores e mendigos. E assim quando João Batista perguntou se Jesus era o Messias, ele falou: vai e diz a João Batista, os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados. E infelizmente o evangelho de Deus é pregado aos pobres. Quando Jesus disse isso com muita tristeza, não quis dizer pobres financeiramente, quis dizer que os ignorantes estavam ouvindo a palavra de Deus, porque os príncipes, como João Batista, bem preparados, rejeitaram a palavra de Deus. E assim, Jesus falou que a sabedoria foi justificada pelos seus atos. E a partir de João Batista, o reino do céu seria herdado por aqueles que tivessem o caráter violento, ou seja, por aqueles que se esforçassem, que fossem intrépidos, que fossem corajosos e mesmo não tendo conhecimento, que tivessem força de vontade, como Pedro. E assim os judeus assassinaram Jesus numa cruz. E assim a humanidade teve que pagar o preço de 2.000 anos de indenização de dor, de morte e de sofrimento individual, familiar, de clã, de tribo, de raça, sociedade, nação, mundo e cosmos, porque os judeus, se tivessem amado e servido o Senhor Jesus, teriam sido abençoados como o maior reino da terra, e assim toda a humanidade seria abençoada pelos judeus. E assim como os judeus mataram Jesus numa cruz, toda a humanidade foi amaldiçoada pelos judeus. E assim os judeus conheceram a diáspora quando o imperador Adriano, o general Tito, invadiu Israel para cumprir a profecia de Jesus, assassinou a maioria dos judeus, destruiu os templos, tocou fogo em Jerusalém e espalhou os judeus pelo mundo inteiro, pelos guetos, durante 2.000 anos, voltando somente em 1948, quando Oswaldo Aranha, um brasileiro, reconheceu Israel como Estado independente. E assim, a espada assassina de Adolf Hitler matou 6 bilhões de judeus, como se fosse Isaías 53, o pagamento do pecado dos judeus por terem assassinado Jesus. Porque em Isaías capítulo 9, versículo 7 a 11 está escrito que ele será conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, e estabelecerá um reino que não terá fim. E do incremento desse reino, Deus estabelecerá o reino na terra sem fim, e todos os povos virão e o adorarão. E assim, em João capítulo 16, versículo 25, o Senhor Jesus disse: que eis que agora eu vos falo por palavras obscuras, porque vós não entendestes, nem das coisas terrenas. Se eu vos falar das coisas celestiais, vós não entendereis. E assim eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Os jovens terão revelações, os anciões terão sonhos. E abertamente vos falarei acerca do reino dos céus. E na manhã de Páscoa de 1936, quando o jovem chamado reverendo Samyamun estava orando nas montanhas geladas da Coreia, Jesus lhe apareceu, porque ele estava orando desde 9 horas até 5 da manhã, perguntando: Deus, o Senhor existe? Se o Senhor existe, qual é o teu relacionamento entre o Senhor e a humanidade?
Porque o homem nasce, cresce, sofre, morre, porque existem guerras, porque meu país foi invadido pelos japoneses, porque é o que está acontecendo a Segunda Guerra Mundial, porque a humanidade é tão triste, por quê, porque muitos jovens se suicidam, porque a humanidade passa fome, porque a humanidade é triste, porque tem tanta dor, doença e sofrimento, porque existe guerra, porque os homens matam os outros pela cor da pele, pela posição social, pela cultura, porque, Pai, e há tanta diferença. Aí Deus apareceu para ele, Jesus apareceu para ele e falou: sou Jesus que vinha 2000 anos atrás, olha para o céu que eu vou te mostrar toda a verdade. E Jesus mostrou ao reverendo Sammy Amun a sua infância de dor, de sofrimento, de angústia e de fome. E Jesus mostrou que foi rejeitado até mesmo pelos seus pais. E Jesus mostrou a sua infância dolorida. E Jesus mostrou a rejeição do povo judeu. E Jesus mostrou que ele deveria ter nascido num palácio, mas o sumo sacerdote Zacarias não entendeu sua missão e mandou Maria embora do palácio grávida de 3 meses. E Maria foi morar numa favela chamada Nazaré da Galileia. E assim Jesus nasceu e teve que trabalhar como carpinteiro. E nem mesmo José entendeu a missão de Jesus. E havia uma distância muito grande de coração entre José e Jesus. E Jesus teve uma infância de sofrimento, de dor e solidão. E Jesus, aos 30 anos, foi embora de casa porque ninguém o aceitou nem o entendeu. Ele tentou durante 30 anos convencer a sua família, a sua tribo, seu clã, que era muito grande, descendente de Davi, para segui-lo, para amá-lo, para entender a sua missão. E assim Jesus foi para as ruas. E um dia Pedro lhe perguntou onde ele morava. E ele falou: vem vede, as raposas têm seu ninho, as cobras têm seus covis, mas o Filho de Deus não tem onde reclinar a cabeça. E Jesus sofreu, passou fome, sede, miséria, e mesmo assim pregou a palavra de Deus durante 3 anos. E os sumos sacerdotes que deveriam tê-lo acatado, amado e servido, o assassinaram numa cruz. E Deus, com todo o seu poder, ressuscitou Jesus Cristo e colocou todo o universo, o céu, a terra, o inferno e os mares debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, Jesus Cristo salvou a humanidade espiritualmente. E assim, no Atos dos Apóstolos, Jesus Cristo soprou o Espírito Santo sobre os 12, sobre até Matias, que tinha sido escolhido no lugar de Judas Iscariote, o traidor. E assim, Jesus converteu também Paulo, que era um oficial do Sinédrio e muito zeloso, e perseguia e matava os seguidores de Jesus. E Paulo se tornou o principal discípulo de Jesus e pregou o evangelho em Roma. E assim teve a história de 400 anos de perseguição sobre o Império Romano, onde os cristãos eram mortos, comidos por leões, famintos, e morriam cantando, onde os cristãos eram queimados vivos e morriam cantando, onde os cristãos tinham sua cabeça decepada, cortada por espada romana e morriam cantando. E hoje, a pior geração da humanidade é esta geração de hoje, onde os jovens vão seminus para as igrejas, onde as moças vão mostrando seus quadris, onde os jovens vão de bermudas para as igrejas, onde padres e freiras, na maioria das vezes, praticam pedofilia, praticam prostituição, homossexualismo, e onde o lado esquerdo da Igreja Católica corrompe a fé, e onde os papas se corromperam, e onde Deus teve que mandar Martim Lutero em 1517 para reformar a Igreja Católica, e os papas, ao invés de aceitar a voz do profeta de Deus, perseguiram e tentaram matar. E assim nasceu o protestantismo, e dentro da Igreja presbiteriana nasceu o Senhor da Segunda Vinda, Dr. Reverendo Sammy Amun, que trouxe a nova revelação chamada Princípio Divino, e que trouxe a troca da linhagem de sangue, que é a bênção do matrimônio celestial, onde a humanidade recebe a nova linhagem de sangue de Deus, e onde a humanidade aprende a conversar com Deus, onde a humanidade aprende a orar, onde a humanidade aprende o reavivamento, onde a humanidade aprende que a vida é na terra e no céu, e que o corpo físico é o local onde o corpo espiritual se aperfeiçoa para poder entrar no reino dos céus e viver eternamente com Deus. E a humanidade perseguiu o reverendo Sammy Amun. Ele passou por 7 mortes, 7 ressurreições. Ele foi preso no campo de concentração na Coreia do Norte, onde ele pregava a palavra de Deus. E milagrosamente Deus salvou o reverendo Sammy Amun, mandando o general Douglas MacArthur, norte-americano, bombardear o campo de concentração Hunan, e mandando 17 países centralizados na ONU lutar contra os comunistas invasores chineses e russos. E assim foi dividida a terra natal original de Deus, a Coreia. O norte se tornando um país satânico, comunista e ateu, e o sul se tornando um país democrático centralizado em Deus. E hoje existe a fronteira paralela 38. No lado norte está Kim Jong-un,
que é filho de Kim Jong-il, que é filho de Kim Il-sung, fundador da Coreia do Norte, comunista satânica, e do lado sul está o povo de Deus e os americanos lutando e protegendo o povo de Deus para acontecer a unificação das Coreias do Sul e do Norte. E quando acontecer a unificação das Coreias do Sul e do Norte, a humanidade inteira se unificará, a mente e o corpo da humanidade se unificará, e o reino dos céus será estabelecido na terra, absolutamente, através dos jovens, Reverendo Rundinin, sua esposa Yuan através da senhora Aksha Ramon, através do seu Rundinin, do Global Peace, e através da família sagrada de Deus. E assim hoje eu quero contar a história triste de um jovem chamado Maurílio Cunha da Silva Filho, filho único de Ana Maria Fernandes Guimarães, que morreu ontem vítima de diabetes mellitus. A sua mãe lutou, pobre e analfabeta, foi para os Estados Unidos trabalhar para realizar o sonho americano. Católica praticante, deixou seus dois filhos, a Valdiana Guimarães Lima e o Maurílio Cunha da Silva Filho, trabalhando e morando em Goiânia. Ele mandava todo o seu dinheiro para os seus filhos. E assim o seu filho, inocente e jovem, tornou-se evangélico, casou com uma menina crente, fez uma casa no lote do pai dessa menina crente, com o dinheiro que sua mãe mandou, comprou um pequeno veículo e começou a viver como evangélico, mas não teve disciplina nem orientação dos seus tios, e comia de tudo, e pegou diabetes mellitus, e começou a definhar, e perdeu a luz dos olhos, perdeu os rins, e ficou muito triste, e ligava todos os dias para sua mãe dizendo: mãe, volte logo, que seu filho está morrendo, volte se a senhora ainda quiser ver seu filho vivo. Então ela voltou e veio cuidar do seu filho, e depois de 4 anos cuidando do seu filho, antes disso ela perdeu seu irmão Raimundo Guimarães, depois perdeu sua mãe Maria Saraiva Guimarães, e depois seu filho morreu ontem, com 29 anos, vítima de diabetes mellitus. Ele tinha saído cedo para ir na Caixa Econômica, ver a possibilidade de comprar um carro, que era seu sonho, e ao voltar, voltou sentindo dores em todos os ossos, voltou sentindo muitas dores, e falou: mãe, estou sentindo muita dor nos meus ossos. Se ajoelhou